companheiros, vamos nessa! Mais uma hora com muita informação para você neste Sport Center. Vamos nessa? Fala, Diniz. Vamos. Bora. Combinado. Partiu. Fala, fãs de esportes. E aí, beleza? Começando a segunda hora do nosso programa e a gente começa falando de Campeonato Brasileiro. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana e vai ser quente para os líderes Galo e Flamengo. A dupla que briga pelo título brasileiro teve trabalho durante a semana. Atlético e Flamengo estiveram em campo pela Copa do Brasil e chegam para a rodada do fim de semana com sentimentos diferentes. No Galo, o clima, claro, é o melhor possível. O time de Cuca goleou o Fortaleza por 4-0 e encaminhou a classificação para a final. O resultado deu tranquilidade para a equipe mineira pensar no Campeonato Brasileiro e no duelo contra o Cuiabá no domingo. O jogo no Mineirão é a chance do time voltar a vencer na competição. O Campeonato Brasileiro vem se afunilando, a gente vai pensando jogo a jogo, sabemos que agora cada jogo é uma decisão, cada jogo se torna mais importante. Já no Flamengo, o empate com o Atlético Paranaense no último minuto deu vantagem para o time disputar a vaga na decisão da Copa do Brasil em casa, mas o desempenho da equipe não agradou a torcida. O técnico Renato Gaúcho defendeu os jogadores. Eles fizeram um bom jogo, nós competimos, não é nada fácil jogar aqui dentro e jogar nesse campo. Então eu tenho que parabenizar a minha equipe, porque nós temos vivíssimos aqui. O desafio rubro-negro na 28ª rodada não promete ser fácil. Recheado de desfalques, o time terá um clássico pela frente e encara o Fluminense neste sábado no Maracanã. Só a vitória vai diminuir a pressão sobre o trabalho de Renato Gaúcho. É a reta final do Campeonato Brasileiro, é hora de foco total na competição. Atlético e Flamengo estão separados por 10 pontos e ainda se enfrentam. Qualquer tropeço será decisivo na corrida pelo título. E a gente mostra a contagem regressiva para quem? O Atlético Mineiro, a agenda tá de Atlético e Flamengo. O Atlético Mineiro pega o Cuiabá, como a gente falou, pelo Campeonato Brasileiro no domingo. Depois o Fortaleza no meio da semana pela Copa do Brasil. E aí tem o Flamengo no dia 30 pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é fora de casa. E o Flamengo tem o Fluminense já nesse fim de semana. Amanhã tem o Fla-Flu. Depois o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no meio da semana. E no dia 30 tem esse jogo com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Pense num jogo esperado. Pense. Agora multiplique. Pense num jogo esperado. O que será que vai acontecer, do Elias? Toda uma expectativa. Multiplique. Eu adoro essas expressões do Recife. Vamos falar dessas agendas, então, de Galo e Flamengo. André Kfouri, é mais difícil para quem? É difícil escolher um caminho mais difícil. Para o Cuiabá é muito difícil, Exato. Por exemplo. O Cuiabá, que enfrenta esses dois times em rodadas em sequência, de fato é mais difícil do que para todo mundo. André, mas se você pensar que o Flamengo pega o Atlético Paranaense depois de um 2-2 e um clássico, não é mais difícil para o Flamengo, não? Mas se o Flamengo estivesse jogando muito próximo do seu máximo, dando espetáculo, independentemente do resultado, a gente falaria que o nível do futebol brasileiro realmente não consegue segurar o Flamengo, não é o que está acontecendo, embora eu entenda que a corrida para o título está aberta do ponto de vista das possibilidades ao Atlético e ao Flamengo, na minha opinião. Hoje, o time que tem a imagem melhor, e a gente não pode deixar de considerar o que aconteceu no meio de semana pela Copa do Brasil, independentemente de dificuldades distintas de cada um, mas o Atlético fez uma senhora atuação contra o Fortaleza. Então, você conversando com o atleticano depois desse jogo, você fala, bom, vamos arrancar para o título, ninguém nos segura, vamos à final da Copa do Brasil, talvez esperando o Flamengo, torcendo para esse confronto acontecer, para ter a possibilidade de conquistar mais um título importante demais, não só pelo troféu, mas pelo possível adversário na decisão. E o Flamengo, que não fez uma boa atuação em Curitiba contra o Atlético Paranaense, o resultado ficou muito melhor para ele do que o que ele fez em campo, precisa, no Fla-Flu, mostrar que é o Flamengo, que é o melhor elenco brasileiro, que é o melhor time titular do Brasil e tem condições totais para isso. Na verdade, isso seria o normal.
Eu não seria capaz de escolher um caminho, acho que isso depende muito daquilo que esses dois times estão fazendo. No momento, embora pareça uma coisa efêmera, o Atlético é quem tem a melhor imagem. Futebol é quarta e domingo, né, Zupac? Ou quinta e sábado. Ou quinta e sábado. O Galo tem uma lista de pendurados. Isso é uma pequena preocupação ali para o lado atleticano, que é muito forte em casa, a gente já destacou isso aqui, só perdeu contra o Fortaleza na estreia da competição. Mas, Natan Silva, Júnior Alonso, Nátio Fernandes e Hulk, todos pendurados. E aí já é hora de pensar também no confronto contra o Flamengo, que é o próximo jogo do Brasileirão? Essa é uma questão muito complicada, né? O Cuca poderia pensar nisso, mas o campeonato é muito traiçoeiro. E você abrir mão do Hulk, do Nátio, por exemplo, o Galo abriu mão do Nátio em alguns jogos. O Galo começou contra o Ceará e contra o Santos com o Nátio no banco. Contra o Santos, o time estava perdendo. Entrou o Nátio, o time virou o jogo. Então, embora o Galo seja melhor do que o Cuiabá, é um pouco pretensioso demais você pensar, não, eu vou descansar o Hulk porque eu vou ganhar mesmo sem o Hulk. Uma coisa é o Hulk não ter condição de jogo, e aí você preserva o jogador. Outra é tirá-lo com medo que ele tome um cartão, porque no outro final de semana tem um confronto direto. Eu acho isso perigoso para o Atlético. Mas é uma questão a ser observada, porque são jogadores muito importantes, principalmente os da frente. É claro que o Alonso e o Natan fazem um campeonato incrível. O Natan, para mim, é um dos dois melhores zagueiros do campeonato. Se tivesse que fechar a seleção hoje, o Natan Silva estaria na seleção do campeonato. Perder os dois ao mesmo tempo seria terrível para o Atlético, mas a reposição lá atrás tem sido um pouco mais segura para o Cuca, ou com o Igor Rabelo ou com o Hever. No ataque, embora exista a figura do Diego Costa, ele ainda está fora de forma, voltando de lesão. Perder o Hulk seria uma tragédia do ponto de vista técnico para o Atlético. Mas, enfim, ele deve jogar e ele precisa jogar. A sequência do Galo, para mim, ela é mais tranquila. O Fluminense é melhor que o Cuiabá. O Galo está virtualmente classificado na Copa do Brasil, enquanto o Flamengo tem um clássico contra um adversário que coloca complicações, como a gente já falou aqui, e tem um jogo onde ele não está classificado, né, contra o Atlético Paranaense, que não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, ou não tende a ser um jogo fácil. Então, sequência por sequência, eu vejo a do Galo com um respiro melhor. Pois é, André, também queria falar sobre isso, e aí vai a famosa 2 em 1, tá? 2 perguntas em 1. Quero a tua opinião em relação a esses jogadores que estão pendurados. Vamos lá. O que é que o Cuca pode fazer em relação a isso? Pode ficar pensando apenas no Flamengo, 3 pontos para cá, 3 pontos para lá. Também a gente pode pensar isso em um campeonato brasileiro. E aí a gente pensando também na partida do meio da semana, é um Galo que pode ter até um Fortaleza também, que pode poupar seus jogadores, pensando em campeonato brasileiro. Aquela história, já perdi de 4-0, daqui também não deve acontecer mais nada. Vou pensar agora em campeonato brasileiro e também vou entrar com um time misto. Fortaleza pode pensar assim. E aí tem um Galo com um pouco mais de tranquilidade para enfrentar esse Flamengo, pelo menos mais descansado? Pois é, Marcelo, a missão do Atlético no Campeonato Brasileiro é eliminar datas, né? Perdão, eliminar rodadas. Se o Atlético continuar somando, o campeonato vai ficando menor, a linha de chegada se aproxima, aquele momento em que matematicamente o Atlético pode sacramentar o título e o resto não importa. Como manejar o jogo da volta da Copa do Brasil no estádio do Fortaleza com essa vantagem de 4-0? Eu tenho dificuldade para acreditar que o Vojvoda vai tirar jogadores desse jogo. Isso passa uma mensagem muito ruim. Eu vou abandonar aqui porque eu já perdi mesmo, então em casa eu vou, entre aspas, né, porque se usa muito essa palavra, desrespeitar a torcida e vou colocar um time que não é o melhor que eu posso porque não vou conseguir ganhar do Atlético. Eu acho difícil isso acontecer. Porque, vamos dizer, é sair dignamente da competição. Imagina 1-0 contra o Atlético Mineiro numa semifinal de Copa do Brasil. Histórica do Fortaleza. A campanha não acabou. E outra coisa, não acho que vai acontecer, acho que ninguém aqui imagina que o Fortaleza vai virar esse confronto, né? Seria uma surpresa gigantesca, das maiores acontecidas aqui no futebol, pensando até em futebol internacional. Mas nós já vimos coisas parecidas, né? Situações surpreendentes, semelhantes. E é preciso jogar. Não acabou o confronto. Até do ponto de vista do Atlético, o Cuca descansa jogadores nesse jogo? Que mensagem ele passa para o time? Aconteça o que acontecer, nós não vamos levar 4. Mas e se leva 3 e sai meio cabisbaixo? Como fica? Eu acho que a situação do Cuca é, óbvio, muito mais confortável. Até para poupar aqui ou ali e manter um time muito forte. Mas você precisa tratar com respeito esse tipo de jogo. E no Campeonato Brasileiro é pé embaixo. Há desfalques, sem dúvida. O momento do Atlético nos permite imaginar que o Cuca tem peças de reposição
para tratar esse problema no seu setor defensivo e manter o nível de atuação do Atlético? Certamente. É uma questão, como eu falei, de eliminando datas. E você só faz isso quando você vence. E o Flamengo entregou nesta sexta-feira um documento à CBF pedindo 25 alterações, sugestões do Flamengo para o Regulamento Geral de Competições da próxima edição do Campeonato Brasileiro. Entre as solicitações, seu Zupac, a suspensão de partidas de competições nacionais durante as datas FIFA e o direito dos clubes de alterar as datas de seus jogos em caso de convocações de atletas. São apenas 2 das 25 sugestões. Achei bem interessante esse documento. Não sei qual o tipo de ressonância que esse documento vai ter dentro do ambiente de CBF. Não sei de que maneira os outros clubes estavam sabendo ou vão reagir a esse documento, mas a gente aqui, eu falo por mim, né, não pelos outros, eu critico bastante a postura de muitos dirigentes do Flamengo, acho muitas das vezes uma postura extremamente egoísta, mas dessa vez eu gosto. O que eu li do documento eu achei muito interessante, acho que mais saudável do que pedir adiamento de rodada quando os jogadores são convocados, é pedir com antecedência, é reivindicar com antecedência, é tentar mudar alguma coisa dentro de um calendário que é horroroso do futebol brasileiro. Então, embora não seja essa a melhor solução, mais do que adiar, mais do que não ter jogos em data FIFA, é preciso mudar a estrutura do calendário para que o Campeonato Brasileiro comporte todas as suas datas sem que existam jogos em data FIFA. E é claro que a gente está falando aqui de campeonato estadual, mais do que de campeonato brasileiro, mas ainda assim, eu gosto desse documento que o Flamengo mandou. E tem outro item que talvez tenha passado menos badalado dos 25, que eu acho muito interessante, que o Flamengo pede para que as deliberações, né, e as decisões da CBF quanto ao regulamento geral das competições, quanto ao calendário, que isso passe por aprovação dos clubes, porque isso não acontece hoje, né? A CBF monta o calendário e ela apresenta aos clubes o calendário montado. Este é o calendário, toma, lidem com isso. E o Flamengo pede para que isso seja aprovado, que qualquer mudança, qualquer deliberação em relação a competições seja aprovado pelos clubes. E isso eu acho muito saudável. É importante que os clubes tenham direito a contestar o calendário para poder reivindicar uma vida melhor para todos, né, dentro dessa indústria do futebol. Então eu gostei e acho que o Flamengo agiu bem ao enviar esse documento para a CBF. São 25 sugestões e talvez esse número tenha muita coisa e coisas menos importantes, menos fundamentais. Por exemplo, não dar ingresso para autoridades da CBF. Isso parece ser uma coisa menor, não é uma coisa de discussão do futebol brasileiro nesse momento. Tem que arrumar um lugar no camarote para autoridades. Acho que poderia ter ficado fora, porque a lista menor seria até de mais fácil compreensão e tocaria em pontos mais relevantes, Marcela. Pois mas quantas vezes a gente fala que mas os clubes vão lá, assinam e está tudo certo. Realmente o calendário é difícil eles conseguirem opinar em relação a isso e a gente vê um Flamengo tentando mudar antes do início de uma temporada. No caso, seria para o Regulamento Geral de Competições de 2022. André Kfouri, quero a tua opinião em relação a isso e é importante que a gente lembre que o De Arrascaeta está convocado para a próxima data FIFA, as próximas datas FIFA, que são em novembro, e a volta dele, então, para o dia 16 de novembro. Deve chegar ali 17 ou 18 de novembro, faltando 10 dias para a final da Libertadores. O Flamengo ficou enlouquecido com essa convocação do De Arrascaeta, que está se recuperando e estará recuperado, pelo menos tudo indica, nessas datas. André? No documento enviado pelo Flamengo, as principais solicitações, aquelas que dizem respeito mais diretamente ao calendário, o que fazer quando as datas FIFA, que são conhecidas com anos de antecedência, mas só que no Brasil nós somos talvez forçados a acreditar que é uma coisa resolvida assim na semana passada. E tem jogo de seleções, como nós vamos fazer com o Campeonato Brasileiro? Como vamos fazer com as rodadas da Copa do Brasil? Vamos parar? Não vamos. Só aqui no Brasil existe essa discussão. Calendário internacional de futebol, data FIFA, quando as seleções jogam, é feito com anos de antecedência, respeitando os ciclos de Copa do Mundo. E aqui no Brasil insistimos em discutir isso. Agora, por que não discutir isso se é a realidade? É surreal, é insano, é absurdo, mas o que o Flamengo sugere, alega, solicita, representa uma evolução no estado de coisas do futebol brasileiro. Pode ser algo de um clube só? Não, não pode, porque não teria efeito nenhum. Mesmo porque o Flamengo vive atualmente uma época de conflitos
com a Confederação Brasileira de Futebol, que é a organizadora do Campeonato Brasileiro. A solução para isso é antiga, se conhece, mas não se consegue caminhar no sentido de alcançá-la. Os clubes precisam tomar para si a organização do Campeonato Brasileiro e do calendário de futebol no Brasil. Fazendo isso, mostrando-se capazes de fazer isso, a situação está resolvida. Nós, clubes, vamos decidir quando vamos jogar, em que horário, o que vai acontecer na data FIFA, o que não vai acontecer, A, B, C, né? Então, é uma coisa meio paradoxal. Eu acho que o o Flamengo pleiteia representa um avanço, até em situações absolutamente surreais, como jogar ou não no Campeonato Brasileiro na data FIFA. Mas não pode ser uma coisa